coração muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado porque mais um dia nós provamos a tua fidelidade. Tem sido fiel conosco, sim, Senhor. E nós temos a te agradecer por isso. Sim. Nos guardaste durante todos os dias. Sim, Pai. Nos permitiste estar em comunhão uns com os outros. E nos enchiste de alegria, Senhor. Obrigado por esse óleo em nossos corações. Senhor, nós temos a te agradecer. Senhor, oramos agora pelo teu sangue sobre nós. Cubre-nos com teu sangue nesse lugar. Cubre nossas mentes e nossos corações. Senhor, oramos para que nenhuma perturbação entre nós, Senhor, venha nos distrair. É verdade. Senhor, repreende o maligno. Queremos estar na esfera de Cristo, na esfera do Espírito Santo, Senhor. Guarda-nos nessa esfera, Senhor, enquanto ouvimos a palavra, nosso coração esteja adequado, Senhor. Livra-nos de preocupações terrenas, para não recebermos a tua palavra, acolhermos a palavra em nossos corações. Dá graça para os irmãos, dá graça para que aos seus lábios, desses lábios, flua a tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, desde já, no teu nome. Amém. Aleluia. Amém. Quando ainda os irmãos se reuniam dentro da cozinha do Jorge, eu estive com vocês algumas vezes, mas de uma vez o Senhor colocou a palavra no meu coração e creio que será a vontade dele compartilhar essa mesma coisa hoje novamente, como uma continuidade de ontem, mas de forma diferente. Vamos abrir Marcos, capítulo 16. Amém. Versos 12 e 13. Marcos, capítulo 16, versos 12 e 13. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram fé. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te damos graça que nos deu nesse lugar, junto com teus filhos. E nessa hora nós submetemos, compartilhar a palavra ao Senhor. Pedimos que o Senhor tome a dianteira, passa diante de nós e através de nós, nos surpreenda, intervenha no meio do compartilhar. Queremos o teu falar conosco hoje mais uma vez. Confessamos nossa total dependência do teu Espírito. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós realmente queremos ver o Senhor. Sim. Para a tua glória, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Nós normalmente falamos que não temos forma, não queremos forma, não gostamos de forma. A igreja não tem uma forma. E nós temos que ter cuidado para não tomar uma forma. Mas, no entanto, de maneira surpreendente, Jesus se manifestou de diferentes formas. Ele nos surpreende mostrando que ele não tem só uma forma. Tem várias formas. Diferente de nós que não gostamos de forma, ele não apenas gosta, mas nos provoca. Nós, às vezes, falando que não temos uma forma e sem nos dar conta, tomamos uma forma de sermos antiforma. Não
Não queremos um sistema e criamos um sistema antissistema. Não queremos um modelo. Então, nosso modelo é o modelo de não ter modelo. E o grande problema, irmãos, é o que nós queremos ou não queremos. Nós ainda temos muitas preferências. E como o Senhor estava discipulando os seus discípulos, e a vontade do Senhor também é nos discipular, por isso ele nos chama a uma escola, a escola de Cristo. E nessa escola a nossa responsabilidade primeira é seguir o Senhor. Não é ter outra expectativa a parte dele, é simplesmente ter os olhos voltados para o Senhor. O Senhor esteve com os discípulos treinando-os por 3 anos e meio. E ainda que ele falou tantas coisas, depois que ele morreu, os discípulos ficaram chocados com a sua morte, alguns decepcionados, mas Jesus cumpriu a profecia, várias delas, e ele ressuscitou. Mas ele estava treinando os discípulos a andarem pela voz do Senhor, e não por uma forma exterior. A seguir o Senhor a partir de dentro. Antes ele seguia o Senhor a partir de fora, porque o Senhor estava fora deles, e ele tinha aquela forma humana. Mas agora o Senhor ressuscitou, e ele está à direita do Pai Celestial. Mas não apenas à direita do Pai Celestial, o Espírito Santo foi derramado, e ele agora habita dentro de nós. Amém. Então antes o pastor estava do lado de fora, e tínhamos pegadas, tínhamos caminhos, mas agora o pastor está dentro de nós. Então precisamos seguir o pastor. Só que o pastor não está numa forma humana visível, ele está numa forma espiritual interior. Daí a nossa responsabilidade maior de termos comunhão com o Senhor a partir do Espírito, mas é o mesmo Senhor. Mas o Senhor sabia que a nossa tendência é querermos fixações, modelos, coisas prontas. Então, de maneira disciplinadora e educativa, ainda em fase de treinamento, ele se manifesta aos discípulos de diferentes maneiras. Uma vez estava indo 2 deles no caminho de Emaús, e Jesus se apresenta como um viajante. O que vocês estão falando que no caminho é fora? Só você é estranho aqui, não sabe o que aconteceu em Israel, em Jerusalém? E eles deram uma resposta dura para o Senhor. Não, o que aconteceu? E eles começaram a falar tudo o que estava acontecendo. E eles achavam que Jesus era o Messias, o Cristo, mas ele morreu e até agora já se vão 3 dias e não sabemos o que foi feito deste homem. E era o Senhor que estava andando com eles. Mas como o Senhor se manifestou de uma forma de viajante, eles olharam a aparência e ignoraram a voz. Sim. Até que eles entrarem em casa. Mas antes de entrar em casa, Jesus demonstrou por todas as escrituras dos profetas, da lei e dos salmos, que convinha que o Cristo padecesse, sofresse, cumprisse tudo que dele estava escrito e ressuscitasse ao 3º dia. Então estava fazendo eles tirar os olhos das circunstâncias exteriores e voltar os olhos para a palavra, e não apenas para a palavra, mas para o espírito da palavra. Quando eles chegaram em casa, Jesus fez como quem ia passar adiante, e eles falaram: fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Mas até então era um viajante. E quando Jesus senta com eles e pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu. Enquanto estão partindo o pão, seus olhos se abriram, e Jesus se ausentou dentre eles. Então eles falaram: porventura não nos ardia o coração quando ele falava a palavra conosco? Mas imagine, irmãos, andar todo esse caminho com ele e não reconhecer que o Senhor estava no meio deles, porque o Senhor se manifestou de uma forma que eles não esperavam, que eles não estavam atentos. O Senhor também apareceu aos discípulos e a Maria
lá no horto, lá no jardim, no cemitério, na verdade, no sepulcro. E Jesus se apresentou como jardineiro. E Maria fala: olha, fala para mim onde puseste. Ela queria o corpo de Jesus. E Jesus chama ela pelo nome, Maria, e ela fala Rabone, que quer dizer mestre. Aí ela reconheceu que era o Senhor por causa da voz, mas a forma dele era de um jardineiro. E eles não conheceram o Senhor porque estavam nessa forma, mas pela voz ela conheceu. Ou seja, irmãos, o Senhor estava treinando os seus discípulos a não andarem por expectativas, por, digamos, visibilidade, por circunstâncias exteriores, porque o reino de Deus estaria dentro deles, e entre eles não seria comida nem bebida, mas a obra de Deus a partir do Espírito. Que treinamento, porque eles andaram com o Senhor 3 anos e meio, e aqui está dizendo, depois disso, manifestou-se em outra forma dois deles, que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciar aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Será que nós estamos deixando de dar crédito a tantas coisas e há tantas manifestações do próprio Senhor entre nós, do serviço do Senhor entre nós, porque as maneiras que o Senhor tem aparecido ou se manifestado não são de acordo com as nossas preferências? Corremos esse risco da gente bitolar o Senhor, de achar que só é espiritual, só é obra de Deus aquilo que se manifesta de acordo com o que a gente acredita. E isso é um problema muito sério, porque não se segue o Senhor a partir do campo da razão, não se segue o Senhor a partir da lógica, se segue o Senhor a partir do Espírito, da vida, da unção. É Ele que dirige, não nós. Nós temos que suspeitar e desconfiar de nós mesmos e de nossas expectativas. Nós estamos passando por um caminho que nunca passamos antes. Por isso a dependência do Senhor deve ser total, 100%, para não corrermos o risco do Senhor se manifestar de um jeito e a gente até atribuir aquilo ao inimigo. E esse é um problema muito grande. Então, irmão, o Senhor estava treinando os seus discípulos, e nós vamos ver que esse treinamento do Senhor, esse discipulado do Senhor, ele continuou por toda a vida da igreja no primeiro século e continua até hoje. O Senhor é o mesmo, sua obra é única, sua palavra é única, seu conteúdo é único, mas as manifestações do Senhor são de diferentes formas. Nós queremos uma face, mas a Bíblia fala de multifaces. Nós queremos uma forma, mas o Senhor fala de multiforme sabedoria de Deus. Queremos um dom, mas a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. E às vezes não queremos nada de forma ou de dom ou de aspectos diferentes. Queremos algo assim mais abstrato, suspenso. Mas o Senhor quer um testemunho, Ele quer algo firme. Como nós precisamos ser treinados pelo Senhor. É muito interessante que a gente fala da restauração do Senhor. Mas o que é a restauração do Senhor? Será que a restauração do Senhor é a restauração de uma forma? Ou seria a restauração de algo sem forma? Ou será que a restauração do Senhor, na verdade, é o aumento de Cristo em nós? A manifestação de Cristo em nós? O crescimento da vida do seu Filho em nós? Porque se a questão da obra de Deus é a manifestação de Cristo em nós, então nós não teremos que adaptar as coisas do Senhor. Nós é que teremos que ser encabeçados por Ele e aceitar tudo que Ele tem. Lá no livro de Ezequiel, no período do cativeiro, Ezequiel orando, e o Senhor, lá no capítulo 1, mostra a Ezequiel uma visão e traz a palavra a ele de como ele traria o seu povo de volta, ou de como seria o mover de Deus na terra.
como seria a restauração do Senhor, do seu povo. E muito interessante que ainda que a Bíblia fala que veio Ezequiel a palavra de Deus, na verdade não veio uma palavra, mas veio uma manifestação. E não era uma manifestação inteligente, era uma manifestação misteriosa, era um quebrantamento para que pudéssemos depender do Senhor. Veio vento, veio nuvem, veio relâmpagos, e no meio de tudo isso, dos céus abertos, apareceu aquilo que a Bíblia chama dos 4 seres viventes, os 4 querubins. E eles tinham 4 rostos ou 4 caras. E que coisa estranha, porque um era a cara de leão, o outro era a cara de boi, o outro era a cara de homem e o outro era a cara de águia. E eles zigue-zagueavam, estavam indo para um lado e para o outro, e não seguiam uma linha muito clara. Ao mesmo tempo que iam para um lado, eles voltavam para o outro, e quando uma cara se virava, as outras iam juntos. E nós encontramos aqueles 4 seres viventes, eles se movendo de maneira sintonizada entre eles, mas eles se moviam de maneira muito rápida e de um lugar para o outro. Essa foi uma visão do céu. Mas Ezequiel também teve uma visão na terra. Ele viu aquelas rodas como cambojas, umas dentro das outras. Como pode haver rodas uma dentro das outras? E diz a palavra que essas rodas se moviam na terra de acordo com que os 4 seres viventes se moviam nos céus. Para onde eles iam, elas iam. E se eles parassem, elas se paravam. E chegou uma hora que a sintonia era tão grande que os 4 seres viventes começam a subir, e as rodas também começam a subir, mostrando que antes que haja mover na terra da obra de Deus, primeiro tem que haver um mover sobrenatural, celestial. Aquelas rodas representam a obra de Deus na terra. No nosso tempo seria o mover do Senhor na terra. Mas antes que haja algo acontecendo na terra, o Senhor primeiro precisa tomar a liderança de todas as coisas. E é muito interessante que as rodas não têm um fim em si mesmo. As rodas devem seguir a liderança desses 4 seres viventes. Irmãos, se somos de fato alvo da obra do Senhor, se somos de fato o povo do Senhor, nós só temos um destino para nós hoje: seguir a liderança do Senhor. Nós não podemos nos mover sem Ele. Nós não podemos criar paradigmas sem Ele. Não podemos ficar estagnados sem Ele. Mas também não podemos avançar sem Ele. Agir é uma forma surpreendente, sobrenatural e, para não dizer, inteligível. Às vezes quebra nosso bom senso, quebra a nossa lógica. E nós precisamos depender do Senhor, porque isso é uma questão da mente de Cristo. Ao homem natural, as coisas espirituais lhe parecem loucura, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas ao homem espiritual, sim, tudo pode ser discernido e ele não é discernido por ninguém. Quando nós olhamos aqueles 4 seres viventes, e a coisa fica um pouco mais complexa, porque além de terem 4 caras diferentes, eles também estavam cheios de olhos por dentro e por fora. Meu Deus do céu, complicou um pouco mais. E aí partimos ao capítulo 10 e 9. Quantos olhos estão ali? Lá no livro de Apocalipse, depois do capítulo 2 e 3, daquela visão do Senhor mostrando a João como seria o cenário profético das igrejas de Deus na terra. É um aspecto histórico, porque aquilo estava acontecendo na época, mas também é uma profecia. E nós encontramos as 7 igrejas da Ásia. É um cenário lastimável, com exceção de Esmirna e Filadélfia. Se nós olharmos só para aquele cenário, meu Deus, temos muito caos na terra. Mas graças ao Senhor que depois do capítulo 3 temos o capítulo 4. E o Senhor falou para João: sobe aqui. Eu vou te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias, no último tempo. E João é arrebatado em espírito e ele sobe. E o que ele vê lá? Você lembra o que ele vê? Ele vê um trono. É isso que João vê.
Ainda que as circunstâncias na terra estejam de maneira tão complexa e negativa, o Senhor governa sobre todas as coisas, não tem nada fora do seu controle. Não tem nada fora do seu controle. E João está vendo aquele trono e aquele que está sentado sobre o trono. E ali está quantas coisas ao redor do trono, de diversidade do Senhor. Mas novamente ali estão os 4 seres viventes: cara de leão, cara de boi, cara de homem e de águia. Novamente o Senhor está mostrando esses 4 aspectos da sua obra, mas não somente da sua obra. Precisamos entender que esses aspectos são os aspectos do Filho de Deus, da manifestação de Cristo. Não somente um aspecto, mas 4. E nós encontramos nas biografias do Senhor, não apenas uma, mas 4. Encontramos as formas do Senhor naqueles 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez gostaríamos de um só, precisaríamos 4. Mas o Senhor quer revelar plenitude. E não quer que a gente esteja preso a uma forma. Ele quer que a gente esteja preso à pessoa viva do seu Filho, com tudo que Ele é e tudo que Ele tem, tudo que Ele deu e tudo que Ele fez. Então, quando começam os evangelhos, Mateus vem primeiro, conforme os 4 seres viventes em Apocalipse 4. Quando temos o trono, temos ordem, e o rei vem primeiro. Se começa algo da obra de Deus entre nós, a primeira manifestação do Senhor é que todos somos chamados para ser escravos. Todos somos chamados para andar de joelhos. Se a obra de Deus vai andar, depende do quanto de joelho nós vamos nos prostrar. Não é do quanto falamos, não é do quanto fazemos, é do quanto nos rendemos. Antes de tudo, precisamos ver o Senhor como Rei. Amém. Então, em Mateus, vemos o Senhor como Rei. Vemos o Senhor como leão da tribo de Judá. Ali ele tem genealogia dele. Mas em Marcos, nós vemos ele como boi, ou como escravo, mostrando que a maneira do Senhor reinar é na base do amor, é na base do serviço. Se estamos no reino de Deus, a maneira do reino de Deus se manifestar é em amor, é em serviço, em abnegação, em sacrifício, em serviço, não em exigência, mas em dar. Ali nós temos o Senhor. Ele fala em Marcos 10 que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ô irmãos, por que muitas das vezes falamos que estamos no reino, mas simplesmente o reino de Deus não se manifesta o nosso ego muitas das vezes. A prova de que não estamos às vezes na esfera do reino é porque não nos rendemos ainda, não estamos prostrados o suficiente e não servimos uns aos outros e amamos uns aos outros em amor. Todas as experiências na Bíblia daqueles que viram o Senhor mostram que eles se renderam e caíram por terra. Não é tanto um cair literal, ainda que alguns caíram literalmente, mas é uma rendição em adoração e uma colocação de servo. Depois então nós vemos o Senhor como Filho do Homem. Que coisa interessante, Deus escolheu Lucas, que era um médico, para descrever a humanidade e descrever os aspectos do Senhor como Filho do Homem. E aí temos em João, ele com cara de águia, porque ele vem como aquele que é desde o princípio com o Pai e o Verbo se fez carne. Nós precisamos ver o Senhor em sua plenitude. Irmãos, e esses aspectos que o Senhor está mostrando, que gastaria muito tempo para entrar nisso, representariam também 4 aspectos da obra de Deus em relação à igreja. Nós queremos um aspecto, ou a metade dele talvez, mas o Senhor quer que sigamos a Ele plenamente. E aí, de maneira surpreendente, o Senhor teve 12 discípulos, mas entre os 12 ele trabalhou mais com 3. Ele fez um treinamento específico com 3: Pedro, Tiago e João.
Quando ele chamou Pedro, o que Pedro estava fazendo? Pedro estava pescando. E quando ele chamou João? João estava consertando rede junto com Tiago. Parece que não tem significado nenhum. Mas o Senhor falou para Pedro que ia fazer dele um pescador de almas ou de homens. E aí lá em Mateus 16, ele fez uma coisa que talvez nunca nenhum de nós faremos. Ele deu as chaves do reino para Pedro. Talvez se estivéssemos ali, a gente falaria assim: Senhor, leva mal não. Parece que o mais espiritual, mais maduro, que não anda te resistindo, que não é incrédulo, e que também não está disputando a liderança igual João e Tiago, o mais equilibrado é Judas. Judas é o melhor de todos, Senhor. Não dá a chave para Pedro, dá a chave para Judas, porque Judas ainda não tinha se manifestado como traidor. Mas o Senhor quis dar as chaves do reino para Pedro. Sim. E aí, irmãos, o que acontece? Não deu só uma chave, está no plural, as chaves. Porque a visão de Ezequiel, nós temos obras de Deus no reino espiritual, mas temos obras na terra também se movendo. Pedro estava na terra, mas ele precisava ser um homem celestial. As chaves são do reino dos céus, mas elas precisam funcionar na terra. E o que acontece, irmãos, é que quando o Espírito Santo foi derramado, lá em Atos capítulo 2, o que diz as Escrituras? Pedro se levantou com os 11. Sim. E o que Pedro fez? Usou a chave. Ele abre a porta da palavra, ou Deus abriu a porta da palavra pela chave de Pedro, e uma pregação de Pedro se converteu cerca de 3.000 almas. E aí surgiu a igreja em Jerusalém. Então a gente vai ver que a liderança da obra de Deus era do Senhor, mas ela estava confiada a Pedro. E sempre Pedro está se levantando. Pedro se levanta com João, depois Pedro se levanta com João, depois Pedro fala a Ananias e Safira e eles morrem. Pedro é preso, um anjo solta. Irmãos, quantas coisas o Senhor fez por meio de Pedro, a sombra de Pedro curada. Talvez se tivéssemos nós lá, falou: Pedro, o Senhor já te deu a chave, ele já acha que foi uma coisa muito estranha, mas Pedro, você está aparecendo demais. Você já reparou que quase todas as vezes é você que está pregando? Você que está aí na frente, até a tua sombra agora está curando. Então nós queremos aquela forma antiforma. Ninguém pode ir na frente, ninguém pode ir primeiro. Mas eu pergunto aos irmãos: quem falou eu edificarei a igreja? Foi o nosso Senhor. É Ele que está edificando a igreja. Amém. E Ele edifica a igreja da maneira que Ele quer. Aleluia. Amém. Se a gente não entender o corpo de Cristo, vamos dizer que é Pedro. Mas se nós entendemos o que é o corpo de Cristo, é o Senhor que está edificando a sua igreja, Ele está usando Pedro. Sim. Mas assim como o cara de leão vem primeiro, o ministério de Pedro vem primeiro, porque a ênfase de Pedro é o reino. Quando você pega as duas epístolas de Pedro, a ênfase dele é o reino. Então, antes de todas as coisas, Pedro tem que usar a chave primeiro. E ele tem que lançar as redes do reino de Deus. Irmãos, mas o Senhor estava treinando Pedro, assim como Ele quer treinar todos nós. Sim. Você lembra aquela vez em Lucas 5, quando o Senhor pega e vai pregar, Ele entra no barco de Pedro e Ele prega a palavra. Depois Ele pergunta a Pedro se eles haviam pescado alguma coisa. Trabalhando a noite toda, não pescando nada. Faça-te ao mar. Como é que pode um carpinteiro mandar um pescador ir para o mar? Mas o Senhor estava treinando Pedro e os irmãos a ver as coisas pela voz e não pela aparência exterior.